Deus colocou uma mensagem no meu coração que eu queria compartilhar entre um cara que de alguma forma viveu muito presente. Você vê no Evangelho de João que ele viveu muito presente. João, quando ele se cita como discípulo amado, ele cita muito esse cara. E esse cara de alguma forma ele diz muitas das vezes respeito à maioria de nós que estamos aqui. A maioria de nós de alguma forma tem um pouquinho desse cara. Esse cara se chama Pedro. Esse cara talvez na Bíblia do discípulo que é citado é o que é mais parecido com cada um que tem de nós que estamos aqui hoje. Pedro, o João, a gente sabe que era aquele cara no começo, turbulento, agressivo, e Deus transformou ele virou o discípulo amado, mas Pedro ele carrega essa característica de uma forma durante bastante tempo, um pouco impetuoso, agressivo, um pouco às vezes agitado e um cara sempre proativo, até demais. Então ele simboliza muito você e eu, de alguma forma ou outra. E eu vou trazer 3 pontos aqui desde o capítulo 18 de João até o capítulo 21 de João, onde que a gente vai do julgamento de Jesus e a gente pega de alguma forma do capítulo 18 de João até do capítulo 21, onde você traz o julgamento até a ressurreição de Jesus. 3 pontos que aconteceram aqui com Pedro, que mudaram a vida dele da água para o vinho. Um cara totalmente agressivo, ansioso, preocupado, um cara que de alguma forma queria mostrar toda hora o quanto ele era suficiente para amar a Deus, quanto ele era suficiente para amar Jesus Cristo, e a gente vai se surpreender. Se prepare da palavra de hoje, se prepare daquilo que Deus tem para falar com você, fica atento cada passo, cada par e passo aqui que Jesus vai colocar no seu coração. Que o Espírito Santo esteja livre para ministrar no teu coração, da tua família, do teu filho, da tua filha, e você saia daqui melhor do que você entrou. Porque melhor que hoje, só o próximo domingo. Amém? Se você está aqui hoje, é porque Deus quer falar com você de uma maneira especial. Amém? Alguém lembra mais ou menos qual foi o último milagre que Jesus realizou? Alguém lembra? O último milagre que Jesus realizou foi a cura em amor. Boa, Andrezinho. Cura do corte de uma orelha. Feita por quem? Por Pedro. Cujo discípulo, cujo servo que estava ali, que foi para prender Jesus, se chamava Malco. E João é o único cara, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João é o único cara que cita o nome de Malco. Talvez porque João foi escrito 80 anos depois de Cristo, e na época com a perseguição, como foi Pedro que tinha cortado a orelha, e eles ficaram com medo de expor, de citar os nomes ali, e de alguma forma João só escreveu a carta, o Evangelho de João, depois que Pedro já havia falecido, então pode ter sido por isso. Mas o fato é, o único que traz a palavra Malco, o nome Malco, é no Evangelho de João. E a gente vai entender junto aqui que simplesmente o que aconteceu ali da cura não foi simplesmente uma cura em si. Ele não simplesmente curou Malco. Ele estava restaurando um sonho, ele estava restaurando um projeto de vida, ele estava restaurando uma vida inteira que Malco sonhou por conta daquela orelha. E aí, quando de alguma forma ele cita Malco ali, que o Malco era servo, a Bíblia traz de alguma forma algumas nuances que a gente tem que prestar atenção. Vamos a João 18:10 aqui para a gente entender. O texto de João 18:10 diz o seguinte: então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha, olha os detalhes que João traz, direita. E o nome do servo era Malco. Provavelmente, e a Bíblia me permite conjecturar dessa forma, esse cara aqui, ele estava estudando para ser um sacerdote. Provavelmente, porque quando você se tornava servo de um sacerdote, você já tinha passado por 7 anos de estudo da Torá. O 8º ano você ficava, que era o último ano, grudado ali no sacerdote para poder virar sacerdote. Você poderia ir para fora, como o Malco foi, buscar honrar a Torá, se alguém estivesse desonrando, que era o caso que eles acreditavam que Jesus estava desonrando a Torá. Você podia trabalhar com finanças e tudo mais. Então, quando a Bíblia chamava do servo do sacerdote, é porque de alguma forma esse cara já estava na linha
para poder se tornar um sacerdote. E para se tornar um sacerdote, tinham três fases. Ser da tribo de Levi, ser ungido e ser perfeito. E quando Pedro corta a orelha de Malco, ele perde 2 desses benefícios. Ele podia continuar sendo da tribo de Levi, mas ele perdeu o benefício da unção e de ser perfeito. Ele cortou a orelha, perdeu a orelha, ele passou de ser perfeito. E por que ele perdeu a unção? Porque quando você vai em Levíticos, você vê exatamente que a unção que era derramada de um sacerdote para o outro era na ponta da orelha direita. Então, o que Jesus estava fazendo aqui era muito mais do que um milagre simples em si, um milagre, sabe, para restaurar ali a orelha de Malco. O que Jesus estava fazendo ali era restaurar uma vida inteira, um sonho que aquele cara de alguma forma se dedicou, no mínimo durante 8, 10 anos, para assumir um sacerdócio. E aí eu faço um parênteses que tudo aquilo que chega na tua vida, uma porta de emprego aberta, uma cura, uma restauração, um namoro, um casamento, sei lá o que você está pedindo, nunca é o fim. Isso é só um meio, um trampolim para que você honre a quem te deu todas as coisas. Eu não sei se isso tem sido muito atento na tua vida, mas é hora de prestar atenção. Jesus nunca faz nada por acaso. Nada acontece do nada e nada volta para o nada. Tudo tem um propósito da gente engrandecer a Deus. Tudo. É uma prova que eu passei, um carro, um emprego, seja lá o que for, a cura do meu dedo mindinho, a restauração do meu casamento, seja lá o que for. Tudo é um propósito, é um trampolim para que Deus seja engrandecido. E você vai entender junto comigo aqui o porquê que de alguma forma Jesus não fez isso por acaso. O último ato de Jesus foi uma cura em amor. Esse Deus que a gente tem falado aqui, que tanto nos ama, quando a gente está preocupado de alguma forma em mostrar amor para Ele, Ele de alguma forma mostra que Ele nos ama. E Ele termina a vida dele com um ato de amor. E eu tenho certeza que quando Ele pega Malco ali, Ele dá uma embaralhada na cabeça desse cara de uma forma absurda. Ele dá uma embaralhada na cabeça desse cara de uma forma absurda. Para pensar comigo. O cara trabalhava para Caifás, que era um sumo sacerdote, a gente sabe o que é esse da época de Jesus. O cara extremamente religioso, preso num sistema religioso judaico. Ele foi lá para prender Jesus. E a primeira coisa, quando ele chega no Getsemane, quando Jesus está lá em cima com Pedro e João, a primeira coisa que ele vai com Judas para poder identificar, e estava escuro, a Bíblia relata lá no capítulo 18 que estava escuro, ele vai prender Jesus, mas ele não identifica. E ele pergunta, quem é? Quem é? E Jesus fala assim, eu sou a quem procura. E vocês lembram do que acontece? Na hora que ele fala, eu sou, os soldados caem para trás. Bum! Primeira coisa que impacta a vida de Malco. A segunda coisa que impacta a vida de Malco foi nele mesmo, onde que Pedro corta a orelha dele e aí ele se vê ali fora de mercado de trabalho, ele se vê fora de família, ele não poderia mais frequentar o templo, ele simplesmente ia virar uma pessoa como ele, não poderia nem se alimentar do templo. Ele viraria uma pessoa comum e ele vê Jesus não simplesmente curando, mas restaurando todo um sistema de sonhos que ele tinha vivido até então. E o terceiro ponto, que é incrível, depois de ter feito tudo isso, quando ele manda Pedro guardar a espada e fala assim, Pedro, se eu quiser, eu peço ao meu pai mandar legiões de anjos, não preciso da tua ajuda. Fica em paz, cara. Eu não curo, eu não faço as coisas por força. Eu funciono em amor. E depois de tudo isso, eu tenho certeza que Jesus teria a autoridade de falar assim, Malco, volta para Caifás e diz para ele quem eu sou. Só que a palavra precisava ser cumprida. E Isaías 53:17 diz o seguinte, ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Ninguém prendeu a Jesus, anota isso. Ele se entregou. Anota o que eu estou te falando, ele se entregou. Assim como na cruz do Calvário, as flechas, lanças, espada, chicotada, não mataram Jesus. Ele falou, Pai, eu dou a minha alma. E subiu. Senão ele estaria preso até hoje lá. E assim aconteceu esses 3 impactos na vida de Malco, que de alguma forma ele pega isso e fala assim, cara, esse cara poderia ter saído pelo meio aqui, eu não ia falar nada, cara. Aliás, eu ia me converter. Mas ele, para cumprir Isaías 53:17,
sem fazer nada, ele falou assim, cara, me leva, tá tudo certo. Eu preciso cumprir aquilo que eu preciso cumprir sobre essa igreja que está acontecendo hoje. Eles precisam hoje, em 2025, entender e receber os meus benefícios que eu fiz há 2025 anos atrás. Eu preciso continuar. E Malco, quando vê essas questões, independente da minha conjecturação bíblica, dele estar estudando para sacerdócio ou não, para pensar comigo, esse cara não foi mais o mesmo, não tem como. Ele voltou para Caifás, no mínimo, minimamente com a cabeça um trevo. No mínimo. Ele volta com Jesus ali com a cabeça um trevo. Foram 3 fatos muito marcantes em amor, que marcaram a vida dele, e não com violência, mostrando que esse Deus é amor que marcou a vida desse cara. E indiretamente, Jesus estava usando a vida de Malco para poder ser uma testemunha viva dele, lá dentro daquele sistema religioso judaico. Isso é impressionante. O último ato de Jesus ainda em vida, de milagre, foi amor, mostrando o quanto ele nos ama. E é muito interessante como o Malco parece comigo e contigo. Todo dia a gente nega, todo dia a gente quer levar Jesus preso, todo dia a gente bota a culpa em Jesus, todos os dias a gente falha e falha e falha. E Jesus, sem perguntar nada para Malco, nem se ele cria nele, ele simplesmente pega a orelha de Malco em amor e fala assim, André, Vanessa, Maiara, Juliana, Ana, vem cá, eu te amo. Abraça, se entrega sem falar nada e fala assim, foi por isso que eu vim, para dizer que eu te amo. Isso é muito impactante, cara. Isso me lembra muito a mim e a você. E aí, voltando um pouquinho, a gente fala que Pedro cortou a orelha de Malco. E Pedro, a gente tem estudado aqui, o significado de Pedro é pedra, que é lei. Lembram disso? Amém? Todo mundo na mesma linhagem aqui? Todo mundo? Pedro, pedra, que é lei. Quem que corta a orelha de Malco é a lei. E você sabe, olha que surpreendente. Sabe o que significa o nome Malco? Reino, reinado e aponta para a igreja. Malco, que a lei vem e corta a direção, porque a orelha, não sei se você sabe, estou te falando porque eu tenho um pai surdo. E quando tira o aparelho dele, que ele tem labirintite, ele fica sem direção nenhuma. Nenhuma, zero. Não sei alguém se tem labirintite aí, mas sabe o que eu estou falando. Você fica tontinho, fica zonzinho, você perde a direção. E a lei, ela corta, Pedro, ela corta o reinado, ela corta a direção da igreja, ela corta aquilo que de alguma forma a igreja deveria andar. E aí vem Jesus, que Jesus é a graça. E o que a graça faz? Restabelece a direção da igreja. Vem Jesus, que é a própria graça, Tito vem falar sobre isso, que Jesus não, a graça não é, para você que está chegando hoje nos visitando, a graça não é uma teoria, a graça não é simplesmente uma coisa que estão pregando por aí, sabe? Olha, cuidado com esse negócio da graça. Aí eu digo para você, cuidado com quem te falou isso, porque Tito 2,11 fala que a graça foi personificada e se chama Jesus Cristo. A graça é uma pessoa, a graça se chama Jesus Cristo. Então você vê a lei cortando a direção da igreja e você vê Jesus, que é a própria graça, restabelecendo a direção da igreja. E aí o Espírito me dá... E o Espírito, de alguma forma, ele me coloca... Eu anotei uma frase aqui que eu colocando que fez todo sentido. Ali ele cortou a nossa direção e nos afastou naturalmente de estarmos 100% ligados a Deus. Mas aí vem Jesus, que é a própria graça, e nos cura, nos endireita e nos restabelece, nos mostrando que a única forma da igreja, a igreja você e eu, não é a igreja 4 paredes não, a igreja você e eu, na nova aliança, a igreja você e eu, não é isso. A única forma da igreja andar de maneira vitoriosa, sem perder a direção, é quando essa entende e se apoia no amor, na graça, no favor dele e não no seu próprio entendimento em amor. Amém? Glória a Deus. E aí a gente vai percorrer e a gente chega no segundo ponto. João 18, a gente está lendo de João de 18, fazendo um pocket aqui de João 18 a 21. E no próprio capítulo 18, Jesus ali sai amarrado, algemado, preso,
Pedro, de alguma forma, ali acompanha de perto e vai até onde estava o Sinédrio, onde que é levado, isso já era madrugada, e começa o julgamento de Jesus. Chega uma das servas, uma das funcionárias, e fala: eu vi você com ele, você estava com ele. E o que Pedro faz? Nega. E aquele Pedro que até então, que de alguma forma, ele falava: por você, Jesus, eu mato, eu faço, eu aconteço. Jesus, você pode contar comigo que eu vou fazer, vou acontecer. Você viu o que eu fiz na orelha de Malco? Ninguém se mete contigo, Jesus. Você pode vir, vem no meu amor, abraça o meu amor, vem aqui comigo, porque no meu amor, Jesus, você está seguro. Esse mesmo Pedro que de alguma forma se mostrava num ímpeto absurdo, deu meia hora depois, 1 hora depois, 2 horas depois, quando chegava no Sinédrio, foi o primeiro, quando confrontado para ver se de alguma forma realmente estava tudo direito com o amor dele, ele simplesmente negou e saiu fugido. E aí a gente percorre a Bíblia e é muito interessante como a Bíblia ela é atual. Como a Bíblia ela é atual? A Bíblia ela é mais atual do que a reportagem, o artigo científico que você vai ler amanhã. Escuta o que eu estou te falando. Ela tem mais de 2000 anos, mas ela é muito mais atual do que qualquer artigo que você vai ler amanhã. Qualquer jornal, qualquer newspaper que você vai pegar amanhã para poder ler e se atualizar, a Bíblia ela é mais atual. E eu amo quando a Bíblia traz essas verdades e não esconde os problemas. E como ela é verdadeira. E o Pedro, de alguma forma, mostra um pouquinho a nós. Quanto nós, assim como Malco, quanto nós muitas das vezes negamos, quanto muitas das vezes, de alguma forma, batemos no peito, dizendo: se apoia no meu amor, Jesus, vem comigo que vai dar certo, hoje eu sou o cara, hoje vai dar tudo certo, sabe? Tenha confiança em mim que, eu não falho, eu não erro, sabe? Eu me apoio nos meus conhecimentos. E dá o primeiro problema, a primeira situação, o primeiro embaraço que a gente é colocado, a primeira coisa que a gente faz é negar a Jesus. Como a Bíblia é real e atual e não esconde nada, não passa panos quentes. Mesmo naqueles caras que andaram 3 anos e meio com Jesus. E aí até então a gente passa esse período de julgamento de Jesus, de crucificação, entre o capítulo 18 e 19 de João. E aí a gente chega no momento do período do capítulo 20, onde que Jesus literalmente está crucificado ali. Jesus está crucificado naquela parte ali do capítulo 20. E aí Jesus se entrega e morre. No capítulo 20 de João. Ele simplesmente se entrega e morre. Pedro não acompanha isso de perto, porque então ele estava em depressão, ele tinha negado a Jesus. O único que acompanhou foi João. O único dos homens discípulos, tirando as mulheres, foi João, a quem Jesus amava. Ele se intitulava dessa forma, a gente estudou sobre isso. E é muito interessante que quando Jesus morre e é levado até a sepultura, eles perdem total a esperança. Cara, acabou meu sonho. E a Bíblia diz que eles andaram 3 anos e meio com Jesus, mas eles não tinham entendido ainda a Escritura. Eles ainda não tinham entendido a Escritura que Jesus ia ressuscitar. E aí chega Maria Madalena, no capítulo 20, e corre aonde está João e Pedro, e fala assim: cara, alguém roubou o corpo do nosso mestre. Alguém roubou o corpo do nosso mestre, não está lá, cara. A pedra está removida, o sepulcro está vazio, alguém roubou. E a palavra de Deus diz que sai Pedro e João correndo, em direção ao sepulcro. E aí diz que o discípulo a quem Jesus amava, que era João, sai depois, mas chega antes de Pedro. E ele fica do lado de fora, mexendo ali nas vestes, olhando para dentro, e Pedro entra correndo naquele afoito. Ele entra correndo desesperadamente para dentro do sepulcro. E lá ele fica. E eu imagino nessa hora a cabeça de Pedro, por tudo aquilo que ele passou com Jesus, e o último ato de Pedro, preste atenção, o último ato de Jesus foi uma cura em amor. O último ato de Pedro, que se refere a mim e a você, foi negá-lo. E aí imagina a cabeça de Pedro um trevo, falando: cara, eu neguei esse cara, esse cara transformou minha vida, eu vi fazer tudo o que ele fez. Eu bati no peito dizendo que eu amaria, e inconsequentemente a primeira casca de banana eu escorreguei e caí. Eu escorreguei, dei mole e caí. E aí eu imagino a cabeça de Pedro dando voltas e voltas, porque ele não consegue se despedir de Jesus. Ele não vê Jesus sendo crucificado, ele não consegue nem mesmo ir ao sepulcro e ver o corpo de Jesus lá dentro para poder falar: cara, me perdoa. Eu sei que eu errei mesmo morto, você está aqui, mas eu precisava te ver.
A cabeça de Pedro, que já estava em depressão, eu tenho certeza que ele foi no penúltimo, do último, do quinto dos infernos, lá embaixo com a depressão. Não tem outra. Porque ele não conseguia mais ver, ele não conseguia mais tocar, ele não conseguia mais se apoiar no amor dele para mostrar para Jesus o quanto ele era capaz de amar. E ele, que já estava mergulhado em depressão, ele desce ainda mais. E aí, passado esse ponto que Maria Madalena vai falar isso para Pedro e para João, e que eles saem desesperados para contar aos outros discípulos que alguém tinha roubado, a esperança tinha acabado, porque se alguém um dia tinha esperança que ele ia ressuscitar, cadê o corpo? Foi roubado, já era. A gente chega ao capítulo 21 de João, e o capítulo de João 21 diz que os discípulos estavam na praia, sentado, e aí Pedro, como sempre ele, fala o seguinte, chama João, fala assim, vamos pescar? E aí vocês lembram o que aconteceu? A gente tem falado sobre isso. Quando eles estão lá pescando, durante a madrugada inteira, não tinham conseguido pegar nada. E aí vem uma voz lá da praia, falando o seguinte, ó, vocês estão a noite inteira aí, joga do lado direito que vai dar boa. Joga do lado direito que vocês vão pescar. Quando ele começa a falar, nenhum dos discípulos que estavam no barco, André, Tiago, João, enfim, Pedro, eles de alguma forma reconhecem. O único que reconheceu, e a gente falou isso semana passada, a Bruna trouxe isso, foi João, que tinha intimidade, que era o discípulo a quem amava. Aconteceu e falou, Pedro, é o mestre. E aí Pedro se veste, se joga na água, porque ele estava de alguma forma nu, ou seja lá o que for, de uma vestimenta que não deveria estar naquele lugar, e se joga na água. Eles saem da água, cheio de 153 grandes peixes, e Jesus manda, traga esses peixes. Quando eles chegam, vai prestando atenção, na areia, quando eles chegam na areia, eles encontram Jesus sentado, com comida. Jesus poderia muito bem ter falado o seguinte, cara, vocês são sem vergonha, cara. Vocês andaram comigo 3 anos e meio, 3 anos e meio. Eu expliquei a Escritura para vocês, eu falei para vocês do que ia acontecer, e vocês simplesmente desatinaram da cabeça, vocês não acreditaram. Sabe, vocês estão 3 anos vindo na série igreja e não é possível, vocês continuam imaturos desse jeito. Jesus poderia ter colocado o pé na porta, Jesus poderia ter chegado agressivo e simplesmente, num ato de amor e não de força, o primeiro milagre que Jesus fez, na multiplicação de peixe, ele senta com os discípulos em amor, sem acusação, sem medo, sem problema, sem dedo na cara, prepara a melhor janta, prepara a melhor ceia e começa a cear com seus discípulos, sem tocar no assunto do que ele tinha vivido há 3 dias atrás, que Pedro tinha negado, que eles não acreditavam na ressurreição, que eles não sabiam o que estava acontecendo, porque a Bíblia fala que eles não tinham conhecido até então as Escrituras. O primeiro ato, o último ato de Jesus antes de morrer, foi amor na cura de Malco. O primeiro ato de Jesus, após ressurreto, foi amor em perdoar os discípulos e fazer a multiplicação de peixe. Ele termina em amor e recomeça em amor. É por isso que João tem a revelação dizendo que Deus é amor. Deus, ele não contém amor. Deus, ele não é um amor esporádico. Ele é a própria essência de amor. E aí a gente chega no capítulo 21, onde que depois de ter jantado, Jesus pega de Pedro, né? E meio que numa conversa separada, num diálogo para os dois. E olha aqui, ó. E depois de terem jantado, disse Jesus a Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a este? E ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, você me ama? Disse-lhe então Pedro, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, vai e apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a este? Entristeceu Pedro por ele ter dito a terceira vez, ama-me, é sério que você está falando isso? E disse-lhe, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, vai e apacenta minhas ovelhas. Agora eu quero reler esse versículo com você, quero reler esse capítulo com você.
E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas. Nada na Bíblia por acaso, nome, endereço, cor, direção, nada. E por que ele poderia ter falado Simão? Vocês lembram disso? Que Simão, Pedro. Ele poderia ter falado Simão, Pedro. Ele fala Simão, filho de Jonas. E essa palavra no original, Jonas, é Yohane, no hebraico, que significa Jeová é um doador gracioso. A primeira coisa que Jesus faz depois de ter jantado com Pedro, depois de Pedro ter negado, depois de Pedro estar em depressão, que ele chama Pedro, ele age em amor com Pedro, ele de novo, ele fala o seguinte: Pedro, presta atenção, você é filho da minha graça, você é filho do meu amor, você não é esse cara que você pensa ser. Eu sei de tudo que você tem feito, eu te conheço melhor do que você mesmo porque eu te criei, mas eu quero dizer que você é Pedro, filho da graça, filho da minha graça. Você não é filho de quem você pensa ser. Um cara agressivo, um cara que falta em amor, um cara que bate no peito, um cara tão proativo por mim, que foi capaz de me negar. Mas eu quero te dizer qual é a tua identidade hoje. Lucas, Marcela, Solange, Gui, Rodolfo. Eu quero dizer para você, Mateus, eu quero dizer para você que está aí atrás, você foi gerado na graça, no amor e no favor dele. Por isso que você pode andar de cabeça erguida quando for buscar um emprego. Por isso que você pode andar de cabeça erguida quando começar um novo projeto. Por isso que você pode andar de cabeça erguida dentro da tua casa, dentro da tua família, porque você foi gerado em favor, amor e graça. Você não é o que teu pai disse que você foi, você não é o que a sociedade disse que você é, você não é o que o mundo disse que te julgou para ser. Você foi gerado e você é filho do meu amor, do meu favor e da minha graça. E aí ele continua dizendo: Simão, filho da minha graça e do meu amor, você me amas. E essa palavra no original, você me agapau. Essa palavra agapau quer dizer amor perfeito de Deus. Você me ama como eu te amo, Pedro. Pedro, você me ama agapau, de maneira incondicional, sem medo, sem me negar. Você me agapau, Pedro. E aí a resposta de Pedro: Senhor, você sabe que não. Quando você lê sem ler o original, parece que diz que eu te amo. Mas essa palavra no original diz: Senhor, você sabe que eu te filéu. Senhor, você sabe que eu não te agapau, eu não te amo incondicionalmente com você. Você sabe que eu te admiro. E é legal na Bíblia no inglês que fala admire. A gente no português bota ama, mas no inglês ele coloca a palavra exatamente. Senhor, você sabe que eu não te amo. Você sabe que eu não te amo como eu te amo. Você sabe que apenas eu te filéu. Você sabe que eu te admiro. E olha o que Jesus faz quando vê a sinceridade de Pedro. Não mais aquele Pedro que batia no peito para dizer: caramba, eu sou o cara, eu vou fazer, eu vou acontecer com você, Jesus. Mas o Pedro agora que entende, se apoia no amor dele. Olha o que Jesus faz. Ele pega, eu nunca tinha prestado atenção nisso, trocando a ideia com a Bruna me alertou sobre ele e falou assim: cara, presta atenção nisso. Ele pega simplesmente e fala assim: ó, já que você está sendo sincero, já que você não está apoiando no seu amor, já que você entendeu, pega as minhas ovelhas e apacenta, pega os meus cordeiros e apacenta eles. Pega essa galera nova que está chegando na igreja, meu filho. Eu sei que você não me ama, Rafael, exatamente como eu te amo, mas a missão eu estou te dando. Então você vai pegar essa galera que está chegando, os cordeirozinhos pequenininhos na igreja, e você vai apacentar eles na força que você tem, ou seja, no amor, na realidade que você tem, no teu filéu. E é a mesma coisa que Deus fala para você hoje. Não importa o projeto que Ele colocou na sua mão, não importa, sabe, o cordeirinho que Ele colocou na sua mão, Ele sabe exatamente do amor dEle por você e do amor que você tem por Ele. Ele só está falando o seguinte: pega esse projetinho que hoje, pequenininho na sua mão, e simplesmente apacenta ele. Tornou a dizer a segunda vez: Pedro, filho da minha graça, do meu favor, você me ama. E disse-lhe Pedro: sim, Senhor, você sabes que eu te amo. Presta atenção, apacenta as minhas. Ele sai de cordeiro, que é pequenininho, e agora manda ele apacentar as ovelhas, que são maior. Simão, filho da minha graça, do meu favor, você me agapau. E aí Pedro responde: Senhor, você sabe que eu te filéu. Eu estou entendendo que esse cara entendeu agora que não depende do amor dele. Agora eu vou fazer esse projeto pequenininho que está na tua mão se transformar de cordeiro para uma ovelha.
Vai do jeito que você está, porque eu já entendi que você e eu não temos mais barreira, você não é mais fake comigo, você é sincero, você é autêntico, do jeito que eu quero que você seja. Simplesmente pega esse projeto agora que está mais maduro, uma ovelha que já está crescida, já não é mais um cordeirinho, vai, e é você mesmo que está sentado aí, que Deus está dizendo, é você, do jeito que você tem, das condições financeiras que você tem, na capacidade intelectual que você tem, porque não depende de você. Vai e apacenta esse projeto, porque eu estou contigo, porque ele vai estar se apoiado no meu amor e não no teu amor. E disse-lhe a terceira vez, Simão, filho da minha graça e do meu amor, você me ama, você me agapau, você me ama de maneira incondicional. E aí Simão entristeceu e falou, cara, esse cara não está acreditando em mim, eu sei que ele tem todos os motivos, mas agora eu estou falando de coração e ele está perguntando de novo se ele me ama, se eu o amo. E Simão responde o seguinte, pai, tu sabe, Jesus, você sabe quanto eu te neguei, você sabe que eu queria, cara, estar caminhando contigo. Você sabe que eu bati no peito, que eu cortei a orelha daquele cara quando não era para cortar. Você sabe quando eu estava lá no Sinédrio, eu te neguei quando não era para te negar. Eu sei de quantas vezes eu fui impulsivo, quantas vezes eu menti, quantas vezes eu falhei, mas você sabe que eu te filéu. Eu não te amo como você me ama, mas hoje eu estou aqui, entendendo, abrindo meu coração, falando, eu te filéu. Sabe, Jesus, eu estou aqui de coração rasgado dizendo, você sabe de tudo. Você sabe melhor do que eu, do que passou. E aí quando a Bíblia fala 2 vezes do mesmo assunto, e aí Jesus repete a mesma coisa e vai, então pega isso e vai cuidar das minhas ovelhas. Quando a Bíblia fala, lembre-se disso, 2 vezes do mesmo assunto, é porque ela traz confirmação sobre algo. E a Bíblia fala da segunda vez, vai e apacenta as minhas ovelhas. Pega essas ovelhas que estão vindo aqui, Rafael, e Deus falou isso comigo, machucada de outra igreja, machucada de religião, de saco cheio disso, de saco cheio daquilo, de saco cheio do sistema opressivo religioso, e cuida dessa galera que está chegando. E aí Deus me fez transferir para vocês, para dizer, cara, aquele projeto que Deus está colocando na sua mão, que hoje saiu de cordeiro, virou ovelha, Deus está confirmando hoje na palavra dele, pega porque ele é contigo. E exatamente que Jesus dá um recado indireto para Pedro, para de focar em você, foca em mim, para de olhar nas tuas forças, olha para mim, para de olhar para os seus sentimentos, sente como eu senti, para de olhar para o teu amor, olha para o meu amor. E aí Pedro entende que agora ele precisa caminhar no agapau e não mais nele, para poder ter uma vida vitoriosa. E você precisa entender de uma vez por toda, cada dia que você acordar, cada vez que você estiver andando na rua, cada coisa que você estiver fazendo, é nesse amor que você precisa estar apoiado, do quanto ele fez por você, não quanto você é capaz de devolver para ele, em ações, em força, e seja lá o que for. E olha como a vida de Pedro é transformada. Em Atos, relata que Pedro, depois de ter conhecido e viveu o agapau, ele pega e prega para 3.000 pessoas, sem microfone, sem nada. E 3.000 pessoas são convertidas, talvez até mais, mas eram 3.000 pessoas que estavam presentes, mas 3.000 pessoas foram convertidas. Olha a revelação que Pedro tem. Isso aqui já é Pedro transformado no agapau de Deus, no ágape de Deus. É Pedro vivendo a nova identidade dele. Olha o que ele fala dele e fala de você e de mim. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, grava disso, sacerdócio real, nação santa, a povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Esse Pedro que tem essa revelação agora, lá atrás, ele nunca teria conseguido essa revelação. E você vai ver que é uma revelação tão profunda que Pedro fala aqui, que ele fala que nós somos sacerdote. Levíticos 7, 31 e 32 fala: o sacerdote queimará a gordura do altar, mas o peito pertence a Arão e os seus descendentes. Vocês deverão dar a coxa direita dos sacrifícios de comunhão ao sacerdote para a contribuição. Pedro tem a revelação que nós somos sacerdote. E lá atrás, na Antiga Aliança, no Velho Testamento, em Levíticos, diz que o sacerdote, e a gente parafraseia, né? A gente pega isso como imagem para reproduzir agora na Nova Aliança, diz que nós, como sacerdote, precisamos nos alimentar do peito. E o peito fala do amor. E nos alimentar da coxa,
que fala do poder da palavra de Deus. A única forma de você e eu andarmos como sacerdote real, reinando nessa vida, aonde quer que você for, é se alimentando do amor dele, 24 horas, meditando no poder, na palavra de Deus que ele te entregou, para que você e eu vivêssemos uma vida reta, direta e vitoriosa. Isso é demais, cara. Isso é demais. Jesus faz um convite para você. Se apoie no meu amor. Coma isso 24 horas, porque você é sacerdote. Isso está destinado a você. E se alimente da minha palavra, que é poder, que é a coxa, que representa o poder, que representa a palavra. O meu espírito, 24 horas, para que você ande uma vida triunfante. Não quer dizer uma vida sem problemas, mas quer dizer que uma vida mesmo cheia de problemas. A paz que excede todo entendimento. A paz que excede entendimento é a paz que excede entendimento. É você não está entendendo nada, é teu vizinho não está entendendo nada, é ninguém está entendendo nada, mas mesmo assim você está voando em paz. Porque você sabe que por ele, para ele, foram feitas todas as coisas e você está apoiada nele nesse amor. Amém?